Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele. Olá, eu sou a professora Elisandra. Nosso tema central de hoje será o Grêmio Estudantil. Porém, vamos abordar outros assuntos que estão relacionados. E para essa aula você vai precisar de alguns materiais: caderno ou folhas avulsas, lápis ou caneta e borracha. Agora que você já separou seu material, registre o tema da aula de hoje, Direitos da Criança e do Adolescente. Vamos dar um tempinho para vocês pegarem o material e colocarem o título e a data de hoje. Ok? Copiaram? Então, vamos lá. Assistam o vídeo que preparamos para você. O que acharam? Gostaram? Esse tema irá permear todos os assuntos das nossas próximas aulas. E aí, pessoal? Por falar nisso, nós vamos começar sobre um assunto bem interessante, que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é um direito? Já pararam para pensar nisso? Então vamos lá. O direito é o que regulamenta as relações humanas quanto à responsabilidade da convivência em sociedade. Então, nós precisamos conviver em sociedade e, para isso, nós temos alguns direitos. Você sabe que existem direitos que são fundamentais? Fundamentais porque eles são muito importantes. Na nossa Constituição, lá no artigo 5º, ele diz respeito a alguns desses direitos fundamentais. E eu vou ler para vocês os principais. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade. 3 direitos fundamentais e indispensáveis na nossa Constituição. O direito à segurança e o direito à propriedade. Vocês estão vendo aí o número de uma lei, 8.069, datada do dia 13 de julho de 1990. Vocês conhecem? Já ouviram falar?
Vamos pensar um pouquinho? Então, quero que vocês pensem um pouquinho aí. Nós vamos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quem acertou aí vai lembrar um pouquinho mais dessa lei tão importante para o nosso país. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma conquista dos movimentos sociais e da mobilização popular, um marco na garantia dos direitos e na proteção de crianças e adolescentes brasileiros. Você sabe como essa lei foi construída? Vocês já pararam para pensar? Será que ela surgiu assim? Ela surgiu de manifestações de movimentos sociais e principalmente de crianças. Interessante isso, né? A história da regulamentação dessa lei é bem importante para nós. Foi construída a muitas mãos e os textos que estão hoje nesta lei vêm lá da nossa Constituição Federal. Podemos dizer que a Constituição Federal é um marco importante para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E para a gente ter certeza disso, nós vamos ouvir agora um áudio da relatora Rita Camata. Ela foi uma pessoa muito importante no processo dessa lei. Então escutem com bastante atenção. É uma lei que tem a preocupação desde quando o bebê está no ventre da mãe. Todas as políticas preventivas que são necessárias, o suporte à família para que dê a educação, o limite, a formação aos seus filhos, até aquele que não teve essa oportunidade, que houve omissão da família, da sociedade e do Estado, que são os que estão acometidos nas medidas socioeducativas. Ouviram o áudio? Gostaram? Essa concepção de infância é nova? Claro que não, né? Ela vem de legislações internacionais, como a Declaração dos Direitos da Criança de 1959 e a Convenção dos Direitos da Criança de 1989. Antes do Estatuto, a legislação vigente no Brasil era o Código de Menores de 1979. Agora, nós vamos ouvir um outro áudio para que a gente possa esclarecer um pouquinho mais sobre esse estatuto. O Código do Menor, primeiro, a cabeça do juiz era a sentença. Pouco importava se esse adolescente ele vinha da ausência das políticas sociais, da ausência da família, da ausência das políticas do Estado, e o juiz, cabia a ele a sentença. Você está condenado porque você já foi condenado na sua infância e vai ser condenado de novo. Você fazia uma distinção muito grande, por exemplo, criança pobre, criança filha de negro, criança das comunidades carentes, criança filho de trabalhador, é menor. Filho de quem tinha alguma condição era criança e adolescente. Então, foi difícil, até hoje você tem muita gente que fala ainda, fulano é menor de idade. E pessoas que às vezes até vão discutir a matéria, continuam usando a terminologia menor, que ficou estigmatizada, que ficou, é uma coisa condenável, sabe? Toda criança é criança. Vocês viram como é importante o Estatuto da Criança e do Adolescente, como a criança e o adolescente eram vistos pela sociedade brasileira? E agora a gente vai tratar de outros assuntos importantes também. Os principais direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente é trazido pelo nosso Estatuto, pelo ECA, que é esse documento aqui. Tem vários exemplares, né? O que a gente trouxe é esse aqui para vocês darem uma olhadinha. O Estatuto traz a doutrina da proteção integral como base. Reconhece a criança e seus direitos à proteção.
A partir do ECA, o Estado, a família, a sociedade atuam de forma conjunta para garantir os direitos da criança e do adolescente. E aqui nós apresentamos para vocês alguns, os principais desses direitos. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Direito à convivência familiar e comunitária. Direito à profissionalização e à proteção no trabalho. E direito à educação, cultura, esporte e lazer. Ser protegido de casos de violência, seja ela física ou psicológica. Por isso que a gente chama que são os principais direitos do Estatuto, porque eles englobam todas as nossas necessidades e nossos direitos. E ele está organizado, ele é dividido em 3 eixos. Vamos ver quais são os 3 principais eixos? Primeiro, garantias universais e tem caráter preventivo. Então, é aquele que diz que as crianças e adolescentes devem crescer em plenas condições. A segunda parte do documento, da lei, ela garante a chamada proteção especial. São as medidas protetivas que dizem respeito àquelas situações de violência, seja ela familiar, institucional ou da comunidade. E a terceira parte do documento é a das medidas socioeducativas, que é aquela parte que fala sobre adolescentes que tiveram ou que cometeram alguns atos infracionais. Então essa, professora Elis, é a estrutura do Estatuto da Criança e do Adolescente, um importante documento, uma importante lei que discorre sobre esses direitos. E além do Estatuto, Dani, nós temos outros direitos para serem usufruídos na nossa cidade. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como é que a gente, já pararam para pensar como é que a gente exerce a cidadania na cidade? Então vocês têm aqui 2 imagens de 2 espaços da nossa cidade. O Bosque do Capão da Embuia, vocês conhecem? É um lugar bem interessante, tem um museu lá, e o Bosque Portugal. Acreditam que eu não conheço ainda o Bosque Portugal? Quando essa pandemia terminar, é um ótimo lugar para a gente ir, não é verdade? Eu não conheço ainda. Você conhece, professora Elis? Não, são espaços longe da minha casa e são espaços que eu gostaria de conhecer. Esses espaços, não só esses 2 aqui, mas outros, são espaços que servem para contemplar a natureza, para fazer atividade física, para relaxar. São espaços que a gente interage com eles, Eles são significativos para nós. Alguns a gente conhece, outros não, mas esses estão na nossa cidade. E quando a gente chega nesses espaços, a gente gosta de encontrá-los bem organizados, limpos, não é mesmo? Aqui nós temos outros 2 espaços. O Parque Tanguá e o Memorial Ucraniano. E quando a gente encontra um local, Dani, que não está limpo, não está organizado, o que a gente pode fazer? Pois é, tão desagradável, Mas a gente pode fazer algumas ações que são bem importantes quando a gente chega num espaço e ele não tá limpo, ele tá, depredado às vezes, O que a gente pode fazer? Vamos ver? A gente pode entrar em contato com a Guarda Municipal no 153 ou na Prefeitura no 156 e fazer a nossa parte também, A gente precisa manter esses locais assim como nós nos encontramos. Exatamente, E se eu ver alguma coisa que eu posso resolver, eu não preciso ligar para o local, eu mesma posso resolver, Eu preciso manter esses espaços do jeito que eu gostaria que fosse, como na minha casa, por exemplo. E aí, eu trago para vocês uma reflexão. Vamos pensar um pouquinho? Como você exercita seus direitos e deveres na escola? Vamos pensar?
E aí, refletiram? Refletiram como você exercita seus direitos e deveres na escola? Agora nós vamos retomar alguns direitos e responsabilidades que nós devemos exercer. Direito à vida, não apenas o direito de existir, mas também de existir com dignidade. Direito à liberdade, além de ir e vir, representa também o direito à opinião e à informação. Direito à igualdade. Trata-se de vedar a discriminação. São admitidos desde que sejam para assegurar a igualdade entre desiguais. Direito à segurança. Podemos analisá-lo tanto pela ótica do direito à proteção física dos indivíduos, como de proteção jurídica do indivíduo perante o poder punitivo do Estado. Direito à propriedade. Todos têm direito à propriedade, mas ela deve atender à sua função social. E aí, conseguiu na sua reflexão encontrar algum desses direitos que a gente acabou de falar agora aqui? Conseguiram perceber se lá no espaço da escola esses direitos são realmente efetivados? É uma boa reflexão e uma boa discussão para as nossas próximas questões. Você sabia que a escola é um espaço em que todos os estudantes têm vez e voz? Olha só que interessante essa questão. Todos os estudantes têm vez e voz. Vamos refletir um pouco sobre isso?
Tenho certeza que vocês lembraram do tempo que vocês estavam indo para a escola todos os dias, né? Que agora a gente vive um período de mais aulas remotas do que aulas presenciais, né? E aí, vocês pensaram sobre o estudante ter vez e voz? Como você se sentia ouvido? Você se sentia ouvido na escola? As suas necessidades eram ouvidas? Você já teve alguma ideia que ajudou a construir alguma coisa bem interessante lá na escola? Você participou ou participava de ações, sejam elas esportivas, culturais ou sociais dentro do espaço da escola? Agora a gente está vivendo uma nostalgia aí, né? Porque tenho certeza que vocês estão lembrando de todos esses momentos que vocês viveram. Será que eles estão com saudades, professora Elis? Ah, certamente. Eu estaria, né? Porque eu tô morrendo de saudades de voltar às coisas que eu fazia antes e que agora eu não posso mais. E a escola, ela garante, por meio de alguns documentos oficiais, a representatividade estudantil. E aí a gente vai lembrar alguns. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente já conversou um pouquinho aqui sobre ele, a importância dele, como ele está organizado. É um documento para vocês pesquisarem e estudarem, é bem legal. Mas tem outros documentos oficiais, que a gente chama assim, documentos oficiais, que tem lá na escola. Vocês já ouviram falar no regimento? Vocês já ouviram falar no projeto político-pedagógico? Esses dois documentos norteiam a organização escolar e garante que o que está colocado aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente seja realmente efetivado lá na escola. Vocês conhecem esses documentos? Já ouviram falar deles? Sabem para que eles servem? O Estatuto, o Regimento e o Projeto Político-Pedagógico reafirmam esses direitos, reafirmam a organização do trabalho, os deveres e as responsabilidades das escolas. E vocês, enquanto estudantes, são responsáveis também por essa organização. Procure saber mais sobre esses documentos quando a gente voltar, né, presencialmente para a escola. Procure saber mais sobre esses documentos, conhecê-los, para poder participar mais das discussões, de movimentos de interesse, né, na escola. Você tem várias formas de exercitar seus direitos e responsabilidades na escola. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Mas como, professora Daniela, eu posso fazer isso? O que você acha, professora Elis? Como que a gente exercita esses direitos e deveres e responsabilidades, lá no espaço da escola? Participando, né, das aulas, com interesse, com responsabilidade, respeitando as professoras, buscando assuntos pertinentes à educação. E para isso a gente precisa conhecer as nossas legislações, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente e os documentos da escola, o Estatuto, o Regimento, o PPP, que a partir do conhecimento dos nossos direitos, a gente pode também sugerir melhorias na escola, a gente pode buscar nos reunirmos em movimentos estudantis para que possamos levar até a direção da escola algumas ideias de melhoria desses espaços e também dos encaminhamentos didático-pedagógicos dentro das nossas escolas. E como que a gente pode exercitar esses direitos e responsabilidades na escola? Vocês sabem? Vamos pensar sobre o assunto? E nós vamos conversar agora sobre o tema central de todas as nossas aulas, que é o Grêmio Estudantil. Neste espaço de discussão, os representantes ouvem os estudantes, os estudantes, né, e decidem coletivamente
quais as principais ideias e reivindicações que eles precisam ter. E isso tudo é levado, sabe para quem? Para a direção da escola. Por isso que o Grêmio Estudantil é um órgão muito importante. O Grêmio é uma das formas de representação estudantil. Você sabe o que é um Grêmio? Você lembra do início da aula, onde vocês assistiram um vídeo que falava um pouquinho sobre essa representação, sobre a organização dos movimentos? A gente vai deixar um tempo para refletir e registrar, buscar na memória se vocês já participaram na escola sobre esse movimento, se vocês, o que vocês sabem do assunto. E se vocês não souberem, não conseguirem nesse momento fazer o registro, vocês podem buscar posteriormente na escola onde vocês estudam, numa oportunidade de retorno, se informar melhor sobre essa organização, como que se dá o Grêmio na sua escola e participar se tem também. Ou não, né, professora Isso. Elis? Se tem o Grêmio, porque temos escolas que, né, com a possibilidade de não ter essa organização. E se tem esse movimento, se vocês podem participar, né, quem são os representantes, registrem nesse momento o que vocês sabem sobre esse movimento, sobre essa organização, sobre essa forma de representação estudantil.
aí? Lembraram? Então, vou fazer mais algumas perguntinhas para vocês. Se vocês têm essa memória ativa aí, lá na escola, vocês participavam de atividades cívicas, culturais, educacionais, desportivas e sociais? E pensando nessa pergunta, eu me lembrei quando eu estudava, nem vou contar para vocês que já faz tempo, mas eu participava de algumas dessas ações. A gente cantava o hino nacional toda semana, nós tínhamos até um maestro que regia o hino. Eu participava de atividades desportivas, fazia ginástica olímpica, sabia, professor, que eu sabia virar estrelinha? Hoje em dia eu não sei fazer nada disso, né? Nós tínhamos atividades sociais também, tínhamos um festival que foi muito tempo famoso, que se chamava Festival Folclórico. Já ouviu falar, professora Elis? Até um tempo atrás eu tinha essas fantasias guardadas, e tudo isso era articulado. Uma boa parte dessas ações era articulada pelos estudantes que estavam lá na escola. E isso é bem importante, né? Tinha também, eu lembrei agora aqui, feiras de ciência também. Na escola de vocês tem? Eu já fui visitar algumas feiras de ciências nas escolas. E você, professora Elis? Também, várias escolas, né? Participei organizando enquanto professora, ajudando como pedagoga na escola. Essa experiência como professora eu tive. Agora, como aluna, né, como estudante, como a Dani, já não. Eu tive esse privilégio. Esse privilégio de ter essas duas experiências. E agora que vocês resgataram as memórias, eu garanto que até algumas fotos nos celulares de vocês acharam, né? Porque hoje em dia você vai lá no celular e olha tudo. Dá saudades, não dá? Então vamos continuar falando um pouquinho mais sobre a importância do Grêmio Estudantil. O Grêmio é uma das instâncias que favorece a escuta, os anseios e as necessidades dos estudantes junto à direção da escola. Então, você já pensou se todos os estudantes fossem falar com a direção, fossem lá buscar o diretor, o vice-diretor da escola, quando tivessem alguma dúvida, precisasse desse momento de escuta? É muito comum, né, a pedagoga também, vocês buscarem, reivindicarem. Por isso existe o movimento do Grêmio, para que vocês se organizem e para a melhoria, né, da escola, levar as ideias que vocês, enquanto movimento, enquanto representatividade, pensaram juntos, para depois levar para a direção, porque seria muito difícil a direção conseguir atender a todos os estudantes, as suas particularidades, né, as suas questões pessoais. Por isso a gente precisa pensar nessa coletividade, levar, né, Dani, a necessidade do coletivo da turma, né, do coletivo da escola para a direção da escola. Por isso, os representantes do Grêmio. O Grêmio, se vocês sabiam que o Grêmio é uma organização sem fins lucrativos, o que significa isso? Ela não arrecada fundos, né, recursos financeiros, não pode, né, fazer isso. Que representa o interesse dos estudantes. E aí ele tem os deveres, ou fins, né, como vocês acharem melhor, que são os cívicos, os culturais, os educacionais, os desportivos e os sociais. A gente já falou um pouquinho sobre esses exemplos. E nós vamos falar também, num outro momento, sobre a composição do Grêmio, que são as diretorias, o papel, né, de cada representante no Grêmio. É um assunto bem interessante, toda a parte de organização documental que existe toda uma regra e uma organização para o Grêmio existir na sua escola, que se você ainda não tem, você já pode pensar para articular, se você tem vontade, né, professora Elis? Exatamente, temos várias legislações que já vêm garantindo, desde a Constituição, a LDB, o Estatuto, que nós já conversamos bastante sobre ele, trazem essas legislações que respaldam, né, as unidades para trazerem também nos seus regimentos, no PPP da escola, algumas ações envolvendo o Grêmio Estudantil.
E uma das principais atribuições do Grêmio é escutar os estudantes e levar as propostas significativas para a direção da escola. A gente já falou sobre isso, mas é importante retomar, né? Quando você participa das reuniões propostas pelo Grêmio, você exerce seu direito de falar e de ser ouvido perante seus colegas. Lembram dos direitos fundamentais que a gente comentou no início da aula? Ele é exercido aí, nesta forma, quando você é ouvido. E é claro, as suas propostas precisam ser coerentes, né? Não posso propor nada que seja absurdo ou que fira algum outro direito, né? Essas propostas, elas precisam vir ao encontro do bem comum da escola ou de alguma necessidade que vocês viram, seja ela física ou social, ou da estrutura. Melhorar alguns espaços é uma ação bem comum dos grêmios também. Então temos várias ações e atribuições do Grêmio. Ele transita por vários campos da escola. E o Grêmio é o órgão máximo de representação dos estudantes da escola. Atuando nele, você defende seus direitos e interesses e aprende ética e cidadania na prática. E quando você participa, né, de reuniões, propostas pelo Grêmio, você exerce seu direito de falar e de ser ouvido perante seus colegas. Desta forma, as sugestões e reivindicações dos estudantes são levadas para a direção, que junto ao conselho de escola analisam essas propostas. Então a gente precisa pensar anteriormente nas propostas, nas necessidades que a gente enquanto estudante percebe no interior da escola e reunir todas essas propostas para que sejam levadas para a direção que vai ter no momento de conselho de escola essa decisão, né, das propostas que são viáveis, as que, né, podem ser colocadas em prática diante da realidade de cada escola. E o Conselho de Escola, ele também é um outro órgão colegiado de representatividade, só que daí são outros representantes, mas ele também tem a ideia de representação e de ouvir e de decidir também sobre algumas questões. Você sabia que o Grêmio Estudantil faz parte há muitos anos das escolas municipais da cidade de Curitiba? Vocês sabiam disso? Na sua escola tem Grêmio Estudantil? A gente já perguntou isso, e agora? Você já participou de alguma reunião do Grêmio ou alguma proposta? Agora eu vou apresentar para vocês as escolas dos anos finais, do 6º ao 9º e os seus grêmios. Então vamos lá. Escola Municipal Bairro Novo, Guilherme Lacerda Braga Sobrinho, ou mais conhecida como Caíque Bairro Novo. Nós temos um Grêmio lá. Escola Municipal Maria Clara Brandão Tesseroli. A escola Caíque Bairro Novo fica no Bairro Novo. E a escola Maria Clara fica ali na região do Novo Mundo, Pinheirinho, naquela região ali. Temos também a Escola Municipal do Caíque Cândido Portinari e a Escola Municipal Professor Erasmo Piloto. A Escola Municipal Professor Erlei Mel e a Escola Municipal Júlia Amaral de Lena. A Escola Municipal Papa João 23 e a Escola Municipal Coronel Dorival de Brito e Silva. A Escola Municipal Prefeito Omar Sabag, a Escola Municipal São Miguel e a Escola Albert Schweitzer. E nós temos também escola dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano, que tem o seu Grêmio, que é a Escola Municipal Graciliano Ramos. Na escola, eles têm já o Grêmio instituído há algum tempo e geralmente são os alunos do 5º ano, 4º ano que são os representantes, com ações bem importantes e bem interessantes. Então, essas foram as apresentações das nossas escolas. E aí, a sua escola tem Grêmio? Se ainda não tem, acho interessante você pensar nisso, né, professora? Sim. Que tal a gente apresentar nas aulas seguintes
Mais escolas com Grêmio? E hoje aprendemos um pouco mais sobre leis importantes para o exercício da cidadania, nos espaços da cidade e da escola, e a representatividade estudantil. A gente viu um pouquinho hoje sobre direitos das crianças e dos adolescentes, a importância de ser cidadão, a importância das leis, dos direitos e das nossas responsabilidades. E vimos tudo isso sobre o olhar do Grêmio Estudantil, um órgão que dá aos estudantes a representatividade que ele precisa no espaço escolar. Nós agradecemos a aula de hoje, esperamos contar com vocês na próxima aula. Tchau, pessoal! Até a próxima aula, se cuidem e fiquem em casa.